Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. E hoje eu vim trazer a história de um caso sinistro mesmo, para não falar menos, né, do que isso. Então, esse caso que eu vou trazer hoje é sobre a Lori Vallow e o Chad Daybell. Então, eu usei como base para fazer esse vídeo, gente, eu assisti o documentário, tá? Tem um documentário no YouTube a respeito desse caso. E também tem um documentário na Netflix. Eu também assisti o documentário da Netflix, ele tem, se eu não me engano, 3 episódios e é muito bom, muito completo. Tem vários depoimentos, vários relatos de familiares, mas como base para esse vídeo eu usei mesmo o documentário no YouTube, que eu vou deixar também linkado aqui depois na descrição do vídeo, para que vocês possam, quem quiser, pode acompanhar, assistir por lá o documentário. Então, vou começar falando um pouco a respeito da Lori. Lori vem de uma família de 5 irmãos, tá? E o Adam, que é o irmão dela, ele descreve a família no documentário como sendo uma família muito unida, a mãe dele sempre muito carinhosa, muito gentil. O pai, ele descreve sendo um pouco mais rigoroso, né, mais disciplinador, mas sempre tentando assim manter a ordem, né, na casa, na família, mas sempre cresceram com muito amor, muito carinho, cercados, né, pelo carinho do pai e da mãe, e ali entre os irmãos também. A família deles é de Rialto, na Califórnia, e eles cresceram ali sempre também na religião. Então, na família da Lori, eles são em 5 irmãos, né? Então, seria a irmã mais velha, a Stacy, o segundo irmão mais velho, o Alex, o filho do meio, que é o Adam, que é esse que participa, né, que está no documentário. Depois do Adam vem a Lori e a irmã mais nova é a Summer. Então, o Adam descreve a infância da Lori, ela sempre foi uma criança alegre, e a adolescência dela, ela foi líder de torcida, e todos gostavam muito dela, e ela se importava muito com que, para que as pessoas gostassem dela, né, para ela era uma coisa muito importante as pessoas gostarem dela. O Alex, o Adam descreve como sendo o oposto da Lori, ele não se importava nem um pouco se as pessoas gostassem dele ou não. Todos os irmãos foram criados na religião Mormon, eles liam as escrituras sempre em família, e a mãe obrigava, né, todos os filhos a irem à igreja, pelo menos uma vez na semana, eles compareciam à igreja, e os filhos sempre tentavam cumprir isso à risca, né, não faltar na igreja. Então, a prima da Lauren, ela aparece também no documentário, o nome dela é Megan Conner, e ela diz que adorava, né, passar os verões na casa da Lori, na casa dos pais da Lori, porque elas têm a idade, né, meio parecida ali, acho que 18 meses de diferença, e elas aproveitavam muito, né, eram muito amigas. A prima descreve como sendo a casa, a família da Lori muito atraente para ela, porque eles tinham uma condição de vida melhor, né, eles tinham dinheiro, então para a Megan era muito gostoso, assim, era muito diferente ela ir passar os verões lá com eles. A Megan também relata que os pais da Lori trabalhavam no templo da igreja. Então a Lori cresceu nessa vida né, de igreja, e ela tinha muito esse desejo assim de criar uma família, ter uma família dela que seguisse ali a religião e os preceitos da igreja e da fé que ela acreditava. Então, como a Lori tinha muito esse desejo do casamento e da família, né, ela, logo após terminar o high school, ela já se casa, o primeiro casamento dela. Então, em 1992, ela se casa com Nelson Yanis, porém o casamento durou somente 6 semanas. Então, ela se muda para o Texas e vai morar com o irmão dela, o Adam. Em 1995, ela se casa com William LaJoya. Ela teve o seu primeiro filho, então, com ele, e ela deu o nome do primeiro filho dela de Colby. O Colby nasceu em 1996, e logo após o nascimento dele, a Lori se divorcia. Em 2001, ela se casa novamente, e aí ela se casa com Joey Wright. Ela tem a sua filha em 2002, a quem ela deu o nome de Tylee. O Adam, no documentário, descreve a Lori como sendo uma ótima mãe, que ela brincava sempre com os filhos, que ela sempre estava em volta deles, se preocupando com eles. O irmão também descreve a Lori como sendo muito ambiciosa, então ela faz um curso de cabeleireira e ela consegue trabalhar num salão de beleza muito renomado. Começa ali, né, a carreira dela de cabeleireira. A Lori também gostava muito de ter atenção, então depois que a Tylee nasce, ela começa a se inscrever em concursos de beleza e também para participar de alguns programas de TV. Ela participa do concurso Miss Texas e também participa de um programa chamado Roda da Fortuna, e nesse programa ela sai com um prêmio de $17.500. Em 2005, a Lori se divorcia do Joe. Então, como a Lori trabalhava nesse salão de beleza renomado, iam muitos clientes lá, né? É nesse salão que ela conhece o Charles Vallow. Charles era um consultor financeiro de sucesso, já tinha uma vida, uma carreira estabilizada, e tinha também 2 filhos. Ele era descrito como uma pessoa carinhosa, gentil e muito generoso. Então, no documentário também tem os relatos da Kay Woodcock. Ela é a irmã do Charles. E a Kay diz que a Lori sempre foi uma pessoa muito atraente, muito boa, assim, ela atraía as pessoas, né? As pessoas gostavam de conversar com ela, e também sempre pareceu ser uma ótima mãe. Nesse ponto, o Charles já estava apaixonado pela Lori, e eles viajam para Las Vegas e se casam em uma capela.
O Charles também começa a frequentar a igreja Mormon, junto com a Lori. Eles sempre pareceram muito felizes, né, durante esse período do casamento deles. Após 6 anos de casados, eles adotam uma criança. Então, eles adotaram o JJ. O JJ já era uma criança ali que fazia parte da família do Charles, tá? Porque o JJ nasceu em 25 de maio de 2012 e ele era filho do filho da Kay, a irmã do Charles. Então, o filho da Kay era um rapaz muito jovem, ele se envolveu com uma moça, e pelo que a Kay relata, a moça tinha ali alguns problemas com vícios, né, em drogas. A irmã do Charlie, a Kay e o Larry, o marido dela, levam o JJ para casa com o intuito de criar ele. Após um tempo, o JJ foi diagnosticado com autismo. A Kay e o Larry, eles conversaram muito porque eles já tinham uma certa idade, né, e eles sabiam que uma criança com autismo demandaria muitos cuidados. Eles conversaram com o Charles e a Lori, e então o Charles e a Lori adotam o JJ, né? Então o JJ passa a ser criado pelo Charles e a Lori. Claro que a Kay e o Larry sempre estavam ali, pois eles eram, né, todos família, né, e se viam sempre. No ano de 2014, a Lori ia ao templo todos os dias, tá? Todos os dias ela ia na igreja. A Lori relata que um dia ela estava no templo e ouviu um anjo falar para ela, repetir para ela que eles deveriam se mudar para o Havaí. Então, é isso que eles fazem, eles vão morar no Havaí. Charlie sabia que a Lori tinha muito essa coisa de dizer que um anjo falou para ela, que, né, veio e disse tal coisa para ela, e ela levava muito a sério, assim, essas crenças, e o Charles respeitava muito também a crença da Lori, e então ele decide aceitar, né, e eles vão morar no Havaí com toda a família. Eles viveram no Havaí todos juntos, né, os filhos do Charlie, os filhos da Lori e o JJ que eles tinham adotado, né? E nesse período que eles moraram lá, eles viveram muito felizes, tudo ia bem na vida deles. Um dia a Lori chegou para o Charles e disse que tinha rezado e que um anjo tinha dito para ela para que eles voltassem para o Arizona, né? Que era o lugar que eles moravam antes. Então o anjo tinha pedido para que eles voltassem para o Arizona e é isso que eles fazem. Nessa época, o Colby, o filho mais velho da Lori, já estava finalizando a faculdade e ele estava casado também. Então eles voltam, eles vão morar em Chandler, no Arizona, e lá é um lugar também que tem uma comunidade mormon muito grande. E é nessa época que as crenças da Lori começam a se intensificar. Na religião mormon, eles acreditam, eles pregam muito sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o fim dos tempos e Apocalipse e tudo mais. Então, eles dizem que esse período, né, que nós estamos aqui seria já o fim dos tempos e que quando Jesus vier, ele vai escolher somente 144 mil pessoas que seriam dignas de ficar no novo mundo, né? A Lori começou a ter crenças extremas, né? Então ela ia todos os dias na igreja, ficava horas lá. Ela falava muitas coisas sobre espíritos malignos e o fim dos tempos e tudo mais, né? Ela comentava com os familiares e tudo mais. E foi nessa época também que ela começou a estocar comida, tá? Então ela começou a fazer uma reserva muito grande de comida e de várias coisas, assim, barracas, diversas coisas. Ela se preparava muito e as pessoas, até que relata que foi um dia na casa dela e viu tudo aquilo, né? E perguntou assim para ela o que era aquilo, porque ela estava guardando tanta coisa, e ela meio que desconversou assim, né, para quando eu precisar e tudo mais, mas ela já estava se preparando para o Apocalipse, né? Foi nessa época também que a Lori teve conhecimento dos livros do Chad, né? Esse Chad Daybell, que ele era um escritor, né? E ele escrevia muito assim sobre esses temas de fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo e tudo mais. E os livros dele falavam muito sobre isso, e a Lori se encantou pelos livros dele, leu todos, né? E virou a maior fã dele. Agora falando um pouco sobre o Chad, ele morava em Rexburg, em Idaho, e ele era editor de um pequeno jornal local lá da cidade. Ele também fazia uns trabalhos como coveiro no cemitério da cidade e administrava o cemitério. Então ele escreveu esses romances, né? Ele escrevia uns romances apocalípticos que falavam sobre o fim dos tempos e os livros dele eram voltados para a comunidade mormon, para o público mormon, né? E nos livros dele ele descrevia as famílias se preparando, né, para o fim dos tempos, e os livros dele eram repletos de violência também, e exércitos e mortes. Em certo tempo, ele lança uma autobiografia dele em que ele relata 2 experiências de quase morte. Nessa autobiografia dele, ele diz que após essas 2 experiências de quase morte, ele teve a capacidade de começar a ver o passado e prever o futuro. Ele começa então a afirmar ser um profeta, e nessa época ele começa a ficar mais conhecido ali, né,
pelas pessoas da religião mórmon. As pessoas que tinham essas crenças, né, eles se reuniram, né, se conectaram e começou a surgir conferências, né, a respeito desses temas. O Chad palestrava nessas conferências, né, então ele ia lá e falava que sim, que realmente o fim dos tempos estava próximo, que ele previa, e ele contava toda a história dele, e as pessoas iam lá e compravam cursos dele. Em uma dessas conferências que a Laurie conheceu o Chad pessoalmente. Em 27 de outubro de 2019, nessa conferência dele, né, que teve, e a Laurie, logo após a palestra dele, ele foi ali vender alguns livros dele no quiosque, e a Laurie chegou lá, se apresentou e começou a ajudar ele a vender os livros. Então eles tiveram uma conexão muito forte, né, já desde o início, porque eles tinham as mesmas crenças, eles se aproximaram muito. Então, num certo dia, o Chad fala para Laurie que ele tinha tido uma visão, e nessa visão eles seriam os escolhidos, né, por Jesus, para serem os líderes, né, do fim dos tempos, e seriam eles que liderariam os 144 mil sobreviventes do Apocalipse. Então, muitas pessoas se juntaram a eles, né, nessas ideias que eles tinham, nessas crenças, e surgiu até um podcast que a Laurie participava, com mais 2 mulheres, se eu não me engano, eles faziam esses podcasts, até o Chad participou desse podcast, né, teve participação, e eles pregavam exatamente essas coisas, as crenças deles, né? E o irmão da Laurie, o Alex, ele estava fora da igreja já havia algum tempo, né? Mas ele sempre teve muita admiração pela Laurie, era um irmão muito chegado a Laurie. Então a Laurie apresenta ele para o Chad e o Chad abençoa o Alex e diz que ele foi o escolhido para proteger a Laurie. Nessa época, a Laurie, né, estava casada com o Charles ainda, mas o Charles começou a perceber muitas mudanças na Laurie, porque ela começou a falar umas coisas muito assim que para ele pareciam muito fora da, só para ele não, né, para qualquer pessoa. Coisas que pareciam muito fora da realidade. Só dizer para o Charles que o Charles estava possuído, que ele não era mais o Charles, que na verdade um espírito tinha matado o Charles e tomado conta do corpo dele. Então que agora o Charles não existia mais. E ela até diz que o espírito que está no corpo do Charles tem o nome de Ned Schneider, e agora o Charles seria essa pessoa, Ned Schneider, esse espírito maligno. Em 31 de janeiro de 2019, o Charles chega em casa e ele encontra a casa toda trancada, as trancas foram modificadas, né? Ele chega de uma viagem e a casa tinha sido as trancas todas alteradas, né, mudadas, e ele liga para a polícia então e diz que não consegue entrar na casa, que não sabe onde os filhos dele estão. Então, tem até o vídeo, né, da câmera corporal do policial nesse dia. O Charles relata as coisas que a Laurie andava dizendo, que ele não era mais ele, e aí o policial pergunta, né, se ele tem medo que ele machuque as crianças, e ele diz que ele não sabe, porque ela já ameaçou ele, né, e então ele não sabia o que ela poderia fazer com as crianças. Nesse dia, a polícia invade a casa, eles fazem uma busca por lá, não tem ninguém realmente na casa, e a polícia diz que não pode fazer nada, porque os filhos são dela, né? Ele relata que quem não está na casa seriam a Tylee e o JJ, e como ele estava viajando, ele voltou, ela não está em casa, então ele teria que aguardar e tentar resolver a situação com ela no outro dia, e nesse dia a polícia não consegue ajudar ele em nada. O Adam, ele relata que um dia a Laurie chegou para ele e disse assim que ela estava fazendo a transição para um corpo imortal, e que então logo ela seria um ser imortal e que ela nem precisaria mais se alimentar e nada prejudicaria o corpo dela, que ela poderia levar um tiro, que não ia acontecer nada no corpo dela. E nesse dia o Adam fica realmente muito preocupado, porque ele vê que a irmã dele está numa alucinação, né, que ela está falando coisas que não existem. Então a Laurie começa a mandar mensagens para os familiares dela, dizendo que ela descobriu uma traição do Charles em uma das viagens dele e que ele estava traindo ela e que então não era para ninguém responder as mensagens dele, porque ele ia começar a mandar mensagens, né, tentando se justificar e colocar todos contra ela, mas que não era para responder. Mas, na verdade, quem estava traindo o Charles era a própria Laurie. Ela estava tendo um caso com o Chad, e o Charles encontrou, inclusive, e-mails que ela enviava como sendo ele, e nesses e-mails era meio que um código, assim, para eles, pro Chad encontrar a Laurie, ou a Laurie encontrar o Chad. Então, seria um e-mail, né, falso, usando o nome do Charles, e justamente para a esposa do Chad não desconfiar, né, porque o Chad também era casado. Então o Charles resolve entrar com um pedido de divórcio. A única pessoa, então, da família da Laurie que respondia e acreditava no Charles era o Adam, né, o irmão da Laurie. Então eles conversavam muito e o Charles sempre desabafava com ele, e o Adam já sabia, né, pelas coisas que a irmã dele andava falando, que a irmã dele não estava bem da cabeça, né, que alguma coisa estava acontecendo com ela, e eles combinaram, então,
de fazer uma intervenção, de tentar, né, fazer alguma coisa, conversar com os familiares, tentar de repente levar ela para um médico, né, e ver o que eles poderiam fazer a respeito da Lori. Então estava tudo combinado, o Adam ia lá para o Arizona, né, para ajudar o Charles, e o Charles também estava voltando de viagem, então ele ia chegar e ia lá na casa para pegar o JJ para levar para a escola. Então esse era um combinado deles. E nesse meio tempo, pelo que eu entendi, era para o Adam também se encontrar lá e eles iam tentar conversar com a Lori, alguma coisa nesse tipo. Porém, quando o Charles chega lá na casa, ele já vê a caminhonete do Alex, né, do outro irmão da Lori, ele já vê a caminhonete do Alex lá e ele manda uma mensagem para o Adam e diz: olha, o Alex está aqui. Então, nesse dia, o Charles entra na casa e o que acontece lá, né, a gente tem os relatos do Alex, da Tylee e da Lori. Então, eles relatam que o Charles e o Alex começaram a brigar e o Charles atacou o Alex com um taco de beisebol, que ele deu uma tacada assim na cabeça dele, assim na parte de trás. E como legítima defesa, o Alex deu tiros no Charlie. Então, ele deu 2 tiros no Charles e o Charles morre ali no chão da sala da casa da Lori. O próprio Alex liga para a polícia e relata que foi legítima defesa, né? A polícia vê que ele tem um corte aqui na parte de trás da cabeça, porém o policial questiona ele, fala, e por que quando você viu que ele ia te atacar, que ele estava com um taco de beisebol, por que você não foi pro quarto, não se trancou lá, não chamou a polícia, né? Então ficou uma coisa assim bem no ar, né? A Lori tinha ido levar o DJ para a escola junto com a Tylee e elas chegam, né? Tem as filmagens da câmera corporal do policial e ele pede para ela esperar assim, né, no carro do outro lado da rua. Então o policial chega e conversa com ela e pergunta o que aconteceu. Elas são levadas para a delegacia, a Lori e a Tylee, e nos depoimentos, então elas dizem, né, que o Charles chegou lá, que ele se alterou um pouco e a Tylee pegou o taco de beisebol porque ela acordou assustada e ela saiu, né, com o taco, mas assim com a intenção somente de defender a mãe dela, né? Ela pegou assim por instinto aquele taco, mas que no meio da discussão o Charles teria pego o taco e atacado o Alex, porém na hora dos tiros e de toda a violência que aconteceu ali, elas já teriam saído, né? Elas saíram para levar o JJ, então a Lori pede para que a Tylee e o JJ vão para o carro e fiquem lá, e ela pega a bolsa dela e sai rapidamente, porém ela relata que quando ela está saindo, ela escuta o primeiro tiro. A Lori, então, avisa os filhos do Charlie por mensagem, né? Ela manda uma mensagem dizendo que o pai delas faleceu, né, na manhã daquele dia, que ele tinha morrido. E aí os filhos dele ficam assim, né, totalmente horrorizados e perguntam o que aconteceu, e ela demora muito para responder as mensagens, ela é muito evasiva, sabe? É uma coisa bem estranha, assim, de ver no documentário, sabe? Como que ela informa os filhos dele sobre a morte e o tempo que ela demora, né, para falar sobre o que aconteceu e tudo. Então é muito doido, assim, o descaso que ela faz, né, com os filhos dele. Então o Charlie tinha um seguro de vida, né, no valor de $1 milhão, e logo após, 4 dias após a morte dele, a Lori já tenta resgatar, né, esse valor do seguro. Aí ela descobre que ele havia mudado, né, a apólice para o nome da Kay, da irmã dele. Então, como ele tinha descoberto as coisas sobre a Lori, ele já tinha feito o pedido de divórcio, porém ela não assinava os papéis, chegou uma fase que ele desistiu. Então, eles não estavam divorciados ainda legalmente, né? Porém, vendo toda a situação, ele transfere a apólice para o nome da irmã dele, né? Então, a beneficiária seria a Kay. A Lori fica muito revoltada, né? Acho que por ela ter perdido o seguro de vida dele. E o que acontece? Ela corta relações com a família do Charles. Então, ela corta relações com a Kay e o Larry. E, e durante esse período, a Kay relata que elas conseguiram somente 3 ligações com o JJ e 3 ligações assim curtíssimas. Ela relata que a última videochamada que eles fizeram durou 35 segundos e que depois eles não conseguiram mais contatar o JJ. Então, após a morte do Charles, a Lori resolve se mudar para Rexburg, em Idaho. Então, ela vai morar, né, perto do Chad. O Alex vai junto, tá? Então, eles se mudam para Rexburg. Então, foi a Lori, a Tylee, o JJ e o Alex. O Chad, como eu falei para vocês, ele tinha uma esposa. A esposa dele era a Tammy e ele foi casado com ela por quase 30 anos. Eles tinham 5 filhos, mas nessa época os filhos deles já eram, né, adultos. E a Tammy trabalhou muito durante a vida dela, ela foi bibliotecária e ela fazia várias coisas, ela sustentava, né, a casa a maior parte do tempo, já que ele vivia viajando para essas palestras e em busca dos livros, né, de divulgar e de vender os livros dele. Ele meio que vivia o sonho dele e era ela quem sustentava e mantinha a casa. Em 9 de outubro de 2019, Chad liga para a emergência
e relata que a Tammy estava inconsciente, né, que tinha acontecido alguma coisa com ela. Ele relata que ela passou mal por volta da meia-noite, ela vomitou, mas depois voltou para a cama, e que quando ele acordou de manhã percebeu que ela estava morta. O Chad e os filhos não solicitaram a autópsia, né, do corpo, e a morte dela foi declarada como uma morte natural. Então, 13 dias após a morte da Tammy, a Lori e o Chad se casam no Havaí. E é nessa época que a Kay não consegue mais contatar o JJ de forma nenhuma, né? Eles não sabem mais nada sobre o paradeiro deles. A única informação que ela tem é que eles estavam morando, né? Que eles tinham se mudado para Rexburg, mas ela não sabia o endereço, não sabia aonde que era e tal. E ela resolve, então, contatar um investigador particular. O investigador encontra o local onde a Lori está vivendo, né? E logo após essa descoberta do endereço dela, a Kay consegue acessar o e-mail, né, o Gmail do Charles. E ela percebe que a Lori está fazendo compras, várias compras na Amazon, com o cartão do Charles. E as coisas que ela compra é tipo assim, bizarro, tá? Porque ela compra todas as coisas para o casamento dela no Havaí, casamento dela e com o Chad, ela compra tudo no cartão do Charles. Então, lá na lista das compras dela tinha a aliança, o vestido de noiva, as roupas masculinas para um casamento na praia, maiô e tudo mais. Na época das compras, que ela estava fazendo as compras para o casamento dela com o Chad, a Tammy ainda estava viva. Então a Kay fica muito revoltada com tudo que está acontecendo e ela resolve ligar para a polícia e pedir para que eles façam uma verificação de bem-estar do JJ. Então, em 26 de novembro de 2019, a polícia chega na casa da Lori para fazer essa verificação. Eles encontram o Chad e o Alex do lado de fora da casa e eles estão mexendo numa caminhonete. E então a polícia questiona o Alex a respeito do JJ. O Alex responde que o JJ está com a Kay no Arizona. E o policial responde que acha que isso seja impossível, porque quem solicitou a verificação de bem-estar foi a Kay. Então a polícia questiona o Alex sobre a Lori, né? Onde está a Lori? Ele diz que não sabe. E quando a polícia pergunta para o Chad sobre a Lori, ele diz que mal conhece a Lori, que nossa, que ele só conhece por causa do Alex mesmo, sendo que eles já estavam até casados, né? Então, o que acontece é que a polícia encontra a Lori ali no mesmo complexo de apartamentos, ela estava ali na casa da sobrinha dela, tá? Porque também a sobrinha, uma das sobrinhas dela também era fervorosa nessas crenças, inclusive até o marido dela, quando percebe que ela tá assim muito fora da realidade, se separa, ele se separa, né, dela e ela vai morar nessa comunidade aí, porque eles formaram meio que uma comunidade ali, né? A sobrinha morava num apartamento, a Lori em outro, e o Alex em outro, então eles viviam meio que ali, né, juntos. E aí a polícia questiona a Lori a respeito do JJ, onde está o JJ, e ela diz que o JJ está no Arizona com uma amiga dela chamada Melanie Gibb. Então ela fala, olha, ele está lá no Arizona com a minha amiga Melanie. Então o que acontece é que a polícia ali de Idaho, né, contata o pessoal do Arizona para que fossem lá na casa da Melanie para verificar se o JJ estava lá. E aí, quando a Melanie recebe a polícia, ela leva um susto, né? Porque eles perguntam, cadê o JJ? O JJ tá aqui? E ela diz que não. Só que nesse meio tempo, o Chad tinha ligado para a Melanie e falado para ela, olha, a polícia vai te ligar a respeito do JJ, a gente falou que ele está com você, mas você não atende a polícia. Só que ninguém esperava que a polícia ia bater lá na casa dela, né? Então ela diz que ele estava, assim, mas que ele já estava voltando, ele estava a caminho de Idaho novamente. E o que acontece é que a Melanie fica muito nervosa com toda essa situação. E logo após a polícia sair da casa dela, ela resolve ligar para o Chad e para a Lori. E ela resolve também gravar essa ligação. Então, na ligação, ela pergunta, né, para a Lori por que a Lori disse que o JJ estava com ela. Aí a Lori desconversa totalmente, né? Essa gravação, inclusive, foi usada no julgamento e tudo mais. Ela desconversa totalmente sobre por quê. Ah, você me conhece, você sabe que eu te adoro e que não sei o quê. Aí a Melanie fala, você me adora? Se você me adorasse mesmo, você não teria mentido para a polícia dizendo que o JJ estava comigo. E ela fica muito brava, Melanie, sabe? Aí ela começa a questionar, mas o JJ tá bem? O JJ tá seguro? A Lori diz que claro, que sim, que ele tá, que tá tudo bem e tudo mais. Mas enfim, né? Tudo muito estranho. A verificação de bem-estar que eles fizeram lá na casa da Lori, após eles entrarem e averiguarem a casa, eles perceberam assim que não tinha muitos sinais ali naquela casa de que a Tylee, né, que seria a irmã, porque a Lori diz, eu me mudei com os meus filhos, me mudei com o JJ, com a Tylee tá na universidade tal, ela tá estudando lá, e aí ela contou um monte de história, né, aí a polícia fez a averiguação na casa e viu, assim, que não tinha nada de sinal de que a Tylee vivesse naquela casa, tipo, não tinha um quarto, não tinha coisas de adolescente, então eles começaram a achar bem estranho. E aí, no outro dia, a polícia vai na universidade, né, onde a Lori alegou que a Tylee estava estudando, e a universidade fala que não tem registro nenhum de Tylee nenhuma,
Então aí nessa altura a casinha da Lori já começa a cair, né? Porque todas as informações que ela estava passando eram falsas. Após descobrir isso, a polícia vai no outro dia na casa da Lori e quando eles chegam lá, todo mundo tinha ido embora. Não tinha mais sinal de Lori, de Chad e de Alex. Eles sumiram e as crianças também não estavam lá, ninguém encontrou as crianças em lugar nenhum. E aí a polícia começa a ficar bem preocupada. As crianças já estavam 3 meses desaparecidas e nessa altura do campeonato a polícia resolve fazer então a exumação do corpo da Tammy. E na exumação eles descobrem que a Tammy na verdade foi morta, tá? Ela foi asfixiada. Eles identificam sinais assim nos braços, né, como de imobilização e que ela foi asfixiada. Um dia após a exumação do corpo da Tammy, o Alex ele tinha voltado para Arizona, né? Então ele não tinha assim fugido com a Lori e o Chad. Ele voltou para o Arizona. E um dia após a exumação do corpo da Tammy, o Alex é encontrado morto no chão do banheiro da casa dele. A autópsia revelou que a morte do Alex se deu por conta de uma embolia pulmonar, então também acabou sendo classificada como uma morte natural. Nessa altura, o FBI já está envolvido no caso e eles montam uma força-tarefa assim, com mais de 50 pessoas e fazem, né, o anúncio público das crianças desaparecidas, da Tylee e do JJ. Começou a circular o anúncio do desaparecimento, né, nos jornais, na TV, na internet, nas redes sociais, e em tudo. A Lori e o Chad estavam, né, também desaparecidos, porém a polícia usa os dados, né, do celular dos dois e descobrem que eles estão no Havaí. 6 de janeiro de 2020, eles são encontrados no Havaí. A mídia vai toda em cima deles, né? Fazem registros, imagens, filmam, questionam, cadê as crianças, cadê as crianças? Então a polícia já estava de saco cheio, que a Lori não ajudava, ela não falava nada, ela só dizia que as crianças estavam bem inseguras. Aí tem até a imagem também no documentário da polícia chegando. A Lori está tomando sol com o Chad na piscina, tá? Lá no Havaí. E a polícia chega e fala para ela assim: olha, você tem 5 dias para dizer aonde as crianças estão. 5 dias é o prazo que a gente está te dando para você revelar aonde as crianças estão ou você vai presa. E é claro, ela não revelou nada, então passaram-se 5 dias, ela foi presa no Havaí, levaram ela para Idaho novamente, e quando ela chega ali no aeroporto, tá a mídia inteira em cima, né, eles estão esperando ali para fazer imagens dela. A Lori foi presa e o Chad não, né, e nas audiências de custódia da Lori, o Chad estava presente. Após 9 meses do desaparecimento das crianças do JJ e da Tylee, a mãe da Lori e a irmã da Lori, a Summer, elas resolvem ir num programa, gravar uma entrevista para um canal de TV, e nessa entrevista elas relatam que a Lori seria incapaz de fazer mal para as crianças, que com certeza as crianças estão bem, que a Lori não está envolvida em nada. Então elas super acreditam na Lori e elas fazem assim, uma defesa pública, né, na televisão para a Lori. Em 9 de junho de 2020, chega até a casa do Chad um comboio operacional. Chega o FBI, chega a SWAT, chega a unidade forense, chega cães farejadores, chega uma galera lá na casa dele para começarem a vasculhar o quintal dele. Nessa época já tinham 10 meses do desaparecimento das crianças, a Lori estava presa. Então o que acontece é que o FBI conseguiu rastrear as movimentações de celular do Chad e do Alex das primeiras horas ali da manhã do dia em que a Tammy foi morta. Então, eles tinham essas informações, né? E também eles pegaram por imagens de satélite, eles registraram muitas partes do quintal da casa do Chad, então eles perceberam que havia muitas alterações no quintal durante um determinado período de tempo. Então, eles resolveram fazer uma busca lá. Nesse dia que eles chegaram, eles pedem para o Chad ficar dentro do carro dele lá fora, então colocam ele lá dentro do carro e falam para ele ficar guardando lá. Enquanto ele está lá no carro, ele e a Lori se conversam por telefone. Então ele fala para ela, olha, a polícia está aqui. Tanana. E como ela está presa, eles não podem conversar nada abertamente, né? Porque a ligação é gravada. Então eles ficam meio que conversando, assim, e na voz dele você percebe muita preocupação, assim, sabe? E aí ela fica, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E aí a polícia está lá buscando, né, vestígios no quintal dele. Então, os cães farejadores identificam e sinalizam um local e a polícia vai rapidamente ali. Quando o Chad percebe que os cães farejadores sinalizam que a polícia começa a escavar um determinado local do quintal dele, ele liga o carro e some. A polícia, é claro, né, percebe que ele sai em alta velocidade com o carro, faz a perseguição e prende ele. O que a polícia encontrou ali, então, no quintal foram restos mortais humanos. Então, foram identificados, né, ali a Tylee e o JJ
enterrados ali no quintal do Chad. A Tylee estava em um determinado local e o JJ a 15 metros dela, embaixo de uma árvore, em uma cova rasa. A Tylee havia sido desmembrada e queimada. E o JJ, ele foi encontrado com um pijaminha, né, vermelho. Até quando o FBI recupera os dados do iCloud da Lori, eles encontram uma última foto do JJ em que ele tá com aquele pijaminha vermelho e foi o pijama que ele foi enterrado. O mais absurdo é que as crianças foram colocadas ali no quintal enquanto a Tammy ainda estava viva. Então a Tammy estava vivendo ali sem nem saber que os corpos dos filhos da amante do marido dela estavam enterrados ali. A família da Lori não conseguia acreditar nisso que estava acontecendo. Tem o registro da ligação que a Summer, né, que é essa irmã dela, que foi até na televisão em defesa dela e tal, a irmã dela aos prantos, falando como que você fez isso, por que você não deu eles pra gente, a gente cuidava deles, você ia viver a sua vida, por que você fez isso? E a irmã dela estava assim muito chocada, muito horrorizada, sabe? Realmente você percebe que a família dela acreditava muito nela. Todo mundo estava extremamente chocado. O Adam, que era esse irmão que até conversava com o Charles, ele já tinha muitas desconfianças, né, a respeito da irmã. Ele disse que ele nem quis saber assim dos detalhes, né, da morte dos sobrinhos, que ele preferia assim não saber de nada, porque isso ia causar uma coisa muito ruim nele, né? E a família toda estava sofrendo muito. Então, o julgamento da Lori aconteceu em 2023, né? 10 de abril de 2023, foi em Boise, Idaho. E ela foi acusada ali, né? Ela estava sendo acusada pela conspiração, né? Para cometer homicídio em primeiro grau, furto e conspiração para o homicídio da Tammy. A Lori e o Chad foram julgados separadamente. Então, meio que todas as evidências apontavam para como sendo o assassino o Alex, né? O irmão dela que havia morrido. E haviam muitas evidências circunstanciais no caso. A família do Charles, a Kay, ela fala no documentário que ela não acredita que a Lori tenha feito todas essas coisas por conta de crença. Ela diz que a Lori era uma pessoa muito ambiciosa, muito voltada para o dinheiro, e que ela acredita que até o fato dela não ter deixado as crianças com nenhuma outra pessoa era pelos benefícios em dinheiro que ela recebia, né? Então ela recebia um pouco mais de $1.900 pelo JJ, como aposentadoria, alguma coisa assim, e mais um cheque que ela recebia por ele ser de menor. E da Tylee, a Tylee tinha de 16 para 17 anos, quando ela desapareceu ela tinha 16, eu acho que quando ela foi morta ela já tinha 17. Ela recebia uma aposentadoria também, porque o pai dela, Joey, né, que era o pai da Tylee, ele faleceu em 2018. A história dessa mulher, todo mundo é meio que envolvido com ela, morre, né? Então ele faleceu em 2018 e ele morreu de ataque cardíaco, também uma morte natural, né? Então a família acha assim que justamente pelo dinheiro é que ela não se desfez das crianças, né? Não deixou contra a pessoa, e após a morte deles ela continuou recebendo. O julgamento da Lori durou 6 semanas. Em 31 de julho de 2023 foi a sentença, né, dela, e o juiz fala para ela que ela poderia falar algumas palavras, né, antes dela ficar sabendo da sentença. E aí ela, né, lê um texto que ela fez, eu vou ler aqui para vocês. Jesus me conhece, me entende. Eu lamento com todos vocês que choram por meus filhos e temem. Jesus Cristo sabe a verdade sobre o que aconteceu aqui. Jesus Cristo sabe que ninguém foi assassinado nesse caso. Tylee veio até mim como um espírito depois que morreu e me disse: pare de se preocupar, mãe, estamos bem. Ela sabe como me preocupo e como me sinto, e como sinto falta dela. Na primeira vez que JJ me visitou, depois de morrer, ele me abraçou e disse: você não fez nada de errado, mãe. Eu te amo e eu sei que você me amou a cada minuto da minha vida. E aguardo ansiosamente o dia em que estaremos todos reunidos e eu também descansarei com eles nos braços do meu Jesus. Então essa foi a carta que ela leu ali, né, um pouco antes de receber a sentença. O juiz ficou tipo assim com uma cara, inacreditável que no dia da sentença essa mulher tem a capacidade também de usar, né, de se esconder atrás, justificar coisas horrendas e falar de Jesus, tipo, sabe? Aí o juiz, né, lê a sentença dela, então eu vou ler também o que o juiz falou na sentença. Assassinato é o crime mais grave, e o tipo de assassinato mais inimaginável é uma mãe assassinar os próprios filhos. E foi exatamente isso que você fez. Depois de todas essas evidências apresentadas durante o julgamento, você não demonstrou nenhum remorso, você não pediu desculpas. Então ele fala, né, que ela está condenada, ela recebeu múltiplas sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem direito a condicional, e mais uma pena adicional
pelas fraudes, né, que ela fez ali com os benefícios das crianças. Em junho de 2024, o júri condenou o Chad por 3 homicídios em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato, e o júri determinou que havia circunstâncias agravantes e recomendou a ele a pena de morte. Atualmente, ele está no corredor da morte, né, aguardando a sua pena. A Tammy está presa também, né, para o resto da vida. E esse caso é, tipo assim, ele é muito perturbador, né? Eu fiquei vendo, assim, como as pessoas fazem coisas erradas na vida e justificam pela igreja, por Deus, por Jesus, pessoas que se dizem profetas e fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas, sabe? Me vem isso, né? Realmente, por que que não devolveu o JJ para Kay? Por que que não deixou a Tylee seguir a vida dela, né? Ela já tinha de 16 para 17 anos, né? Ela já podia estar se cuidando mais sozinha, morando até com a avó, morando com algum familiar, e ela não fez isso, e eu acredito realmente que seja por conta do dinheiro, porque ela tentou pegar o seguro de vida do Charles, e depois eles também, o Chad conseguiu resgatar o seguro de vida da Tammy, que foi um valor bem alto, acho que 400 e poucos mil dólares. Então, assim, eles foram encontrados lá no Havaí, sabe? Todo mundo morto e eles lá tomando sol na piscina. Então, para mim, não vem essa justificativa de nada, assim, de ai, que foi uma lavagem na cabeça dela. Para mim, assim, ela sabia o que estava fazendo, até porque quando envolvia dinheiro, ela estava bem esperta, né? Tudo muito triste, assim, principalmente ver a mãe dela falando. A mãe dela não fala no documentário do YouTube que eu assisti, que esse documentário é de algum canal, né, de TV, mas eu vou deixar o link aqui. E a mãe dela, no documentário da Netflix, a mãe dela fala e chora muito. Nesse documentário que eu assisti do YouTube, também não tem o Colby, né, que é o filho mais velho da Lori, falando. Mas no documentário da Netflix, ele dá os relatos dele, ele se sente muito culpado, porque na época que tudo aconteceu, ele estava criando a vida dele com a esposa dele estava grávida, era uma gestação de risco, mas ele sempre estava mandando mensagens para querer saber, né, das crianças, dos irmãos, e até que ele foi se vendo nesse bolo de neve das trevas que a mãe dele fez, né? Depois descobri também que os irmãos foram mortos, né? Da forma como foi. Ele também tem registros de ligações que ele faz para a mãe dele quando ela tá presa. E ela sempre dando aquelas furtivas, assim, falando nada com nada. Ela fala nada com nada, sabe? Então eu acho que realmente ela tem sim, eu achei a pena dela muito bem aplicada para ela passar o resto da vida dela presa, né, sem chance de liberdade nenhuma condicional. Tem até esse caso muito recente, então tem entrevistas até que ela dá na prisão. Ai, gente, sério. E é um caso muito triste, realmente, mas que, enfim, né, os dois envolvidos, aliás, um, né, foi morto, não se sabe também se a morte dele foi coisa realmente acidental, o que pode ter acontecido, né, tem tantos mistérios também nesse caso, né. Alex, né, que é o irmão dela, morreu, e os dois outros culpados estão cumprindo, né, as sentenças. O Chad vai ter a pena de morte. Então esse foi o caso, gente, de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa um like, compartilha, que isso ajuda, né, o vídeo a chegar a outras pessoas, para a gente ir trazendo também e mostrando a realidade sobre essas pessoas tão terríveis, né, esses casos tão horríveis também. Me contem o que vocês acharam desse caso. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!